Meus cumprimentos à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, aos restantes membros da mesa, aos colegas deputados municipais, aos Srs. Vereadores, ao público presente. A discussão sobre esta petição intitulada Contra a retirada da calçada portuguesa da cidade de Lisboa surge enquadrada num contexto de uma ideia generalizada, difundida na opinião pública, de que a aprovação do plano de acessibilidade pedonal equivaleria a uma ação concertada de substituição do pavimento na cidade de Lisboa, que significaria a prazo a retirada da calçada portuguesa. Esta ideia, como quem tenha a oportunidade de ler o plano de acessibilidade pedonal pode verificar, é profundamente errada. É errada porque o próprio plano, como o parecer da 8ª Comissão pôde identificar, em ponto algum, identifica, sugere ou recomenda uma medida sistemática e concertada de supressão do pavimento de calçada portuguesa em Lisboa. O que o plano efetivamente diz, e passo a ler, um excerto da página 261, é que se recomenda desenvolver um estudo que enquadra a temática do revestimento dos passeios, aborda os problemas existentes, identifica os critérios mais relevantes para a segurança e conforto dos peões e para o cumprimento eficaz, eficiente e sustentável das responsabilidades da Câmara Municipal de Lisboa e das Juntas de Freguesia em matéria de manutenção. O estudo deve ainda abordar a questão da proteção da calçada artística e avançar princípios para uma estratégia de salvaguarda da calçada que tem, de facto, valor patrimonial. Fazer uma análise comparada com base em critérios relevantes para a Câmara Municipal de Lisboa de opções de materiais disponíveis no mercado. Auscultar entidades com interesse relevante nesta matéria, nomeadamente serviços municipais, juntas de freguesia e organizações representativas de peões e de pessoas com deficiência. Com o devido respeito, o plano no seu conjunto e este excerto em particular apela à ponderação e à conciliação de interesses que são igualmente relevantes. Se por um lado temos o valor patrimonial e estético da calçada artística enquanto fator relevante da história da cidade de Lisboa nos últimos 100 anos, temos também o valor humano, os interesses das pessoas em concreto, das pessoas que não têm acesso ou que não têm a oportunidade de elaborar e apresentar petições, mas que no seu dia-a-dia sofrem a obstrução que os passeios mal conservados de calçada à portuguesa lhes causam e as obrigam a circular no local destinado aos automóveis. Essas pessoas, ou porque têm uma mobilidade reduzida, fruto de doenças ou deficiências, ou porque a própria idade lhes foi retirando mobilidade, também têm direito a serem enquadradas nos planos de gestão da cidade. E é esse aspecto que eu julgo que deve ser realçado enquanto aspecto central de preocupação no plano de acessibilidade pedonal. Não nos podemos conformar com situações em que a existência de calçada à portuguesa, indiscriminada em todos os locais, nomeadamente nos locais que oferecem maior risco à circulação, podem significar e significam diariamente prejuízos para as pessoas que caem, pessoas que não saem ou não percorrem os seus percursos habituais porque têm medo ou sentem extremas dificuldades de percorrer trilhos deficientes de calçada à portuguesa. E, portanto, estes aspectos, obviamente, têm que ser considerados. Depois, também não nos podemos esquecer que a calçada à portuguesa, como também o plano bem refere, tem que ser defendida e preservada de forma seletiva. As cidades, em todos os locais onde se implantam, não preservam todos os seus edifícios com valor histórico. São muitos, mas identificam alguns, os mais relevantes, para serem preservados, para transmitirem uma identidade das comunidades que aí habitam. O mesmo se deve referir relativamente à calçada à portuguesa. Como referiu o Sr. Deputado Fernando Nunes da Silva, não faz sentido, nem nunca fez, em bom rigor, ou seja, na cidade de Lisboa, nunca houve uma aplicação indiscriminada de calçada à portuguesa. Existem inúmeros locais onde essa não foi a primeira opção, como, por exemplo, a envolvente do Centro Comercial Colombo, o próprio Terreiro do Paço, após a requalificação. Portanto, são zonas da cidade percorridas por milhares de cidadãos que não têm, desde o início, calçada à portuguesa, têm pavimentos alternativos e nem por isso a cidade perde luminosidade, perde identidade histórica
ou até as pessoas se sentem ofendidas na sua ligação pessoal aos espaços das suas vivências. Portanto, também outro aspecto que deve ser encarado é a sustentabilidade da conciliação entre a calçada à portuguesa e outros tipos de pavimentos. É um fator que surge identificado no plano, que é o do acesso à matéria-prima, portanto, a utilização indiscriminada da calçada à portuguesa e, portanto, da pedra de calcário que suporta essa aplicação, tem um custo cada vez mais elevado, porque as pedreiras que abastecem este tipo de utilização também vão tendo o seu ciclo de vida finito e, para preservar no futuro a própria utilização da calçada à portuguesa, é bom que se conciliem e que se combinem diversos tipos de pavimentos, porque senão, qualquer dia, não existirá a matéria-prima que serve de suporte à calçada artística. Terminava apenas enfatizando o plano cultural desta questão, dizendo que sairá, obviamente, mais reforçado termino já, Sra. Presidente, se a temática da calçada à portuguesa for enquadrada institucionalmente na Câmara Municipal de Lisboa, com o reforço da Escola de Calceteiros, creio que é uma ideia unânime entre os diversos grupos municipais, mas também que se envolvam entidades com relevo na cidade, como as universidades, centros de estudo, a Associação Peticionária, por exemplo, pode continuar a desenvolver o seu trabalho em prol desta colaboração de reforço de estudos da identidade da calçada à portuguesa e, no fundo, observar-se, e terminava o plano de um ponto de vista construtivo e enquanto elemento fundamental para a preservação histórica da calçada à portuguesa.